Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast do grupo DDD 53. A gente está gravando aqui o podcast no Alma Studios, onde você tem diversas possibilidades de gravar o seu podcast e também qualquer produção de conteúdo e fotografia. Então, vem conhecer o Alma Studios. E eu sempre começo o nosso podcast agradecendo aos nossos patrocinadores e apoiadores, né? Que é a Zó Cervejaria, que tá aqui já nos nossos copos e nas nossas vidas já. E a Lacute Pizzas. Se você tá vendo esse podcast, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Spotify, no Apple Music, todas as plataformas que você nos encontrar, então já começa a nos seguir, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos. Quanto mais pessoas conhecerem a proposta do TinoCast, que é fomentar a economia criativa, não só do sul do Brasil, mas também do Brasil como um todo, porque as dores são as mesmas em qualquer lugar, você vai estar ajudando a sua área e também ajudando outras pessoas. Então, dá o likezinho aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos se tornar atinados que nem nós, que nem nosco. Bom, hoje o assunto é um assunto muito maravilhoso, porque eu sou... Primeiro que eu sou artista visual, né? Pra quem não sabe, sou um designer gráfico com habilidades, né? A partir das artes visuais. E hoje a gente vai falar sobre o mercado da arte. Tem mercado para todo mundo? Por onde começar? Quais são os desafios do mercado da arte? Como precificar? Em Pelotas, tem gente que consome arte, que compra arte, tem lugar para arte na academia, no mercado, como funciona? E para falar do mercado da arte, aqui conosco temos dois especialistas, né? Não são nem convidados, são dois especialistas, né? Bom, o nosso primeiro convidado, Lauer Santos, artista, curador, pesquisador e professor titular na UFPEL, com formação em pintura, mestrado em poéticas visuais e doutorado em comunicação e semiótica. Foi diretor do Centro de Artes e atualmente coordena o programa de pós-graduação em artes da UFPEL. Dedica-se à pintura e participou de exposições recentes no mundo e no Brasil. Seja bem-vindo, Lauer. Uma frase. Talvez vocês tivessem muitas expectativas. O teu arroba? Ateliê Lauer. Ateliê Lauer. Tá vendo a expectativa aí pra todo mundo? Nosso segundo especialista convidado aqui, Gordo Musvik. Fernando Musvik, conhecido como o Gordo, é um artista visual e grafiteiro nascido em 1987. Iniciou no grafite em 2001 e desde então explora diversas superfícies para espalhar sua arte e deixar sua marca. Em sua fase pós-avesso, ele incorpora memórias e texturas das ruas, criando obras com a estética do grafite tradicional. Atualmente realiza obras em diversos estados e envia trabalhos para todo o Brasil e também para o mundo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A frase. Nunca pare. É a frase de sempre. Isso eu vejo já vi em vários painéis. Já. Arroba? Gordo Musvik. Nossa co-host. Escrever, mas é isso. Não, mas a gente vai o nosso editor vai colocar aqui. Perfeito. Comigo hoje, nossa co-host, Flávia Barros. A arte é tão vida quanto a vida. Arroba Flávia X Barros. A gente tem uma frase parecida hoje, hein? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. E a gente fala de vida, fala de arte, fala de tudo. Meninos, quero saber de vocês. Tem mercado de arte na nossa região, sul do Brasil? Como que vocês veem isso de uma forma acadêmica e de uma forma de mercadológica, vamos assim dizer? Quem quer começar? Gordo. Então, eu acredito que tenha mercado. Eu digo sempre, assim, ó, que tem... Existe esse mercado, mas não é o mercado, vamos dizer assim, do colecionador. Todo mundo fala assim, o mercado de arte é o mercado de... não tem colecionador aqui. Aqui que eu digo, tô falando de Pelotas, sim, tá? Sim. Realmente, se tem, dá pra contar nos dedos, entendeu? Mas existe outro mercado de arte aqui. E
se tu quer viver de arte, isso que eu pensei lá no início, cara, tu tem que pensar como, se o mercado que todo mundo diz, o mercado é de colecionador, de galerias, de coisa, em Pelotas tu não vai viver, né? E se tu quer viver em Pelotas de arte, tu tem que pensar que mercado que existe. E foi isso que eu pensei lá atrás. Eu acredito que exista o mercado, assim, tem muita coisa sendo construída, casa, apartamento, tem muita construção, né, em Pelotas, em tudo que é lugar. E eu digo, eu defendo isso, né, defendo essa... Todo lugar precisa de uma arte, né? Então pensa por esse lado. Esse mercado vai existir, né? Todo mundo precisa de um quadro na parede, de uma pintura na parede, enfim, de arte. Em casa, no escritório, onde for. Então existe. Você tem que saber como... Te adaptar a esse mercado, né? E enxergar esse mercado, né? Porque não é fácil. Porque lá no início tu pensa, não existe, não tem como viver aqui. Mas se tu entender isso, acredito não, defendo que existe um mercado. E é possível viver de arte. É possível, graças a Deus. Lauer. Então, eu acho que o Gordo já deu várias dicas aqui importantes, né? Eu vou aproveitar umas delas para fazer algumas considerações, né? Eu concordo também que é difícil ter colecionadores de arte em Pelotas, né? Isso é uma outra coisa, né? Uma coisa é ter colecionador e outra coisa é ter consumo de arte, certo? Acho que Pelotas tem consumo de arte, sim, né? Colecionadores talvez tenha alguns, Gordo, eu acho. Sesc não muitos, né? Mas assim, no mundo, se a gente for pensar em termos proporcionais também, são poucas pessoas que são colecionadoras de arte, né? Mas eu acho que o colecionador de arte, ele começa como um consumidor de arte, né? Então esse é um primeiro passo, certo? E eu acho que Pelotas já teve um pouco, assim, alguns momentos, né, que acompanhando o contexto nacional, acompanhando o contexto internacional também, teve experiências distintas. Então, por exemplo, eu não nasci em Pelotas, mas eu vim morar aqui no final dos anos 80. E nos anos 80, o mercado de arte viveu um boom internacional. Isso refletiu no Brasil e em Pelotas. Aliás, agora no Rio de Janeiro está acontecendo, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, uma exposição chamada Full Gas, que é sobre a produção de artistas dos anos 80, né, de artistas visuais. Porque foi um momento muito importante. E Pelotas, quando eu vim morar aqui nos anos 80, tinha muitas galerias, espaços de arte e tal, muita coisa. E muito consumo de arte também, né? Depois dos anos 90 isso caiu, veio o Plano Collor e tal, isso tudo assim foi, né? Realmente sofreu muito. Hoje eu acho que assim, a gente vive um novo momento em Pelotas, né? E tem outros incentivos, e eu vejo um consumo de arte também muito... mais incentivado. E a gente pode falar sobre isso daqui a pouco também, né? Mas eu acho que, como um colega meu que trabalhava comigo na universidade sempre dizia, a gente tem que aproveitar, quem trabalha com arte, tem que aproveitar todas as oportunidades para fazer disso construção e formação e socialização. Então, assim, consumir onde for possível, né? Porque assim é que se constituem aos poucos os colecionadores, né? A partir desse contato, desse comprar uma obra de arte que achou legal, e vai querer comprar outra obra. Então, acho que sim, existe consumo de arte, embora existam poucos colecionadores. Mas eu acho que é uma coisa que dá para realmente se pensar o que favorece e o que dificulta, não é? Nesse processo. Sensacional. Eu acho que tem uma questão assim que também, de uma certa forma, talvez vocês sintam, né? Que a gente tem, ao longo, né, do tempo, assim, a gente vai mudando a nossa cultura, né? Com as coisas no geral e com as coisas, né, visuais, inclusive. Né? Muda os nossos parâmetros e muda também a entrega, as coisas disponíveis ao nosso dispor. Isso é perceptível para vocês, assim, com relação à arte, do tipo, nossa, a arte vai mudando e vai mudando a forma de consumo, porque eu penso assim, ó, hoje em Pelotas, a gente tem, daqui a pouco eu tô falando, nos anos 80 a gente tinha muitos museus. Hoje eu percebo que a gente tem muitos espaços, por exemplo, gastronômicos, que são galerias de arte, que
Isso antes a gente não tinha. Então, eu percebo que ao mesmo tempo que talvez a gente tenha menos espaços clássicos ou formais, não sei como a gente poderia dizer, de arte, a gente tem a arte também mais espalhada, né? A gente tem um aumento da arte urbana, né? E a arte, assim, como galeria mesmo, né? A gente vai no Madremia, os quadros estão ali, eles estão à exposição, eles estão para venda, né? E eles estão decorando, então acho que existe uma interação maior. Eu me sinto assim, interagindo com arte em vários lugares que eu vou, mesmo sem estar numa galeria de arte. Pessoas que não iam à galeria estão vendo, estão consumindo arte mais nesses eu acho locais, que a arte foi encontrar as pessoas e não esperou as pessoas irem, perfeito, talvez. Perfeito. Então, em relação a isso, eu sempre gosto de fazer um comentário que me parece pertinente, assim, tá? No tempo que eu morei em Pelotas, tá, assim, que é de 87, quando o Gordo nasceu. Eu nasci. Até hoje, mas assim, nesse período eu conheci um lugar que era um espaço dedicado apenas à venda de arte, né? Uhum. Que era uma galeria de arte chamada Larrera Silva, que existia na Roncheta. Exatamente. Existia na Roncheta, que era uma galeria linda, era branca, toda branca, piso branco, paredes brancas e tal. Funcionou uns 2 anos e só fazia exposições de arte. Porque, além daquilo, sempre os outros espaços eram espaços que tinham galeria de arte e alguma coisa a mais. Uhum. Hoje nós continuamos também tendo os espaços como galeria de arte e alguma coisa a mais. Já existia desde aquela época, por exemplo, paredes de restaurante que serviam como galeria de arte. O que mudou de lá para cá, né? Eu acho que mudaram muitas coisas. E mudou, sobretudo, o que mudou foi muito os critérios de qualidade, né? Tanto da própria arte quanto dos próprios locais, né? Na arte, a gente vai ter, acompanhando a cultura contemporânea, processos muito mais de hibridização hoje. Uhum. Então, a gente vai ter lugares que são lojas, com restaurante, com salão de beleza, com galeria de arte, entende? Mas isso tudo está pautado por uma escolha muito mais qualificada do que era lá atrás, entende? Então, eu acho que lá atrás, o restaurante, né? Usava a parede porque, sei lá, a mulher do dono do restaurante é pintora, então ela pedia para usar aquela parede para colocar as obras quase dela. uma forma de decorar sem ter que gastar, né? Exatamente. E hoje não. Hoje eu acho que isso existe mais como propostas de fato. Uhum. Né? Então, essa arte mesclada, os lugares, não é? E com os serviços e com tudo isso, ela faz parte, muitas vezes, inclusive, da própria arte, né? Uhum. Que já se pensa e se propõe. A arte urbana está muito inserida dentro dessa perspectiva, não é? Que é uma arte que está dialogando com a cidade, com os lugares, com a arquitetura. Então, acho que isso se qualificou e hoje a gente tem essa diversidade de lugares em Pelotas, não é? Que atendem um pouco, eu acho, que esses critérios. Porque o nosso pensamento e a nossa vida hoje, ela é muito... como é que eu vou dizer que palavra? Como é que a gente pode usar uma palavra... bricolada, assim, entendeu? Múltipla. Híbrida. Muito... Híbrida. E que talvez não seja bem híbrida. Tem uma palavra... Manovitch usa uma palavra que também... Não sabe qual é. Não conheço Manovitch, desculpa. Tá, daqui a pouco vem. Mas é interessante. Não, essa coisa que é uma mistura de tudo, assim, né? Uhum. Então, também eu acho que faz parte... A nossa vida, tu diz? É isso? Tipo, a vida por isso que eu disse, né? Agora tu falou uma coisa que... Eu vou justificar minha frase, que a gente nunca justifica. Mas eu acho que sempre tem aquela coisa, né? A vida imita a arte, não a arte imita a vida. Eu ia perguntar, depois tu falou, eu ia perguntar qual é. Onde está a arte se ela não é vida? O que é vida? Né? Por que a arte não é vida? Quando a gente mente, não é vida. Né? Quando a gente faz alguma coisa, uma publicidade, não é vida. Por que a arte não é vida? Eu fiquei pensando nisso hoje. Porque em algum momento a pessoa, como a cabeça da gente, né? Você fala, tu vai dizer que é coisa da minha cabeça. Eu digo, mas se a tua cabeça não tá dentro do teu corpo, ela tá onde? Né? E eu acho que se a arte não tá dentro da vida, se ela não é parte da vida, ela é o quê então, né? É um pouco, tipo, realidade versus arte. Esse episódio vai ser muito difícil de fazer cortes pro Instagram depois, porque assim, ó, não tem como cortar os pensamentos de você, gente. Tá incrível, tá incrível. Não, tá bom. Tem como cortar. Tem. Não, mas... Por exemplo, eu acho que essa relação da arte com de arte e vida, assim, né? Eu penso ela de 2 perspectivas, né? Tem essa arte presente na vida, não, enfim, então a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Mas dentro da própria arte, às vezes, há essa aproximação ou essa tentativa de transformar a arte num agente de vida, de transformador da vida, que é muito apegada da arte contemporânea hoje, né? Uhum. E aí, ela é uma arte que ela vai começar a se expandir por campos
próximos, né? Vai se expandir, assim, para as áreas da antropologia, da sociologia, da psicologia e tal, né? E aí chega muitas vezes naquela situação meio limite, que a gente não sabe mais, enfim, se aquilo é a arte ou se é alguma outra coisa, né? Enfim. É um limite que eu acho que é válido, né? Há muitas proposições de muitos artistas que são muito pertinentes, mas também há muitas coisas que a gente não sabe se vão, né? Essa frase, ela me parece mais assim, ó, a vida é tão real que eu preciso de um descanso para poder encarar o resto da vida, né? Então eu paro, respiro a arte, tipo, me alivio do peso da vida, né? Ou de uma realidade. E talvez... Dos problemas diários, assim, né? Mas a arte, eu vejo a arte como também esse lugar de confrontar esse problema da vida. Por isso que, né, depende muito, porque, né, quantas propostas de arte a gente tem que tem exatamente a ideia de fortalecer, ou seja, de, né, dar um zoom na crueldade da vida mesmo. Sim. E com base, aproveitando o embalo, vocês têm visto nessas manifestações do teu trabalho e de trabalhos que você tem feito, curadorias ou, enfim, visto Brasil e Rio Grande do Sul afora, pessoas trazerem outros materiais que não só os convencionais para as telas, para as obras. O que vocês têm visto de inovação no trabalho? Totalmente. Eu sou quase um artista antiquado por estar pintando, entendeu? É tudo... É assim, uma total inovação, né? Assim, no meio artístico se trabalha muito hoje. Muitas manifestações, né? São assim, tem tido uma palavra péssima, né? Mas tem recebido muita atenção e muito destaque, enfim, tá? Justamente por não trabalhar com os materiais tradicionais, por não trabalhar com formas de arte convencionais já. Então, a performance, as ações, as atividades dos coletivos, não, enfim, inseridos nos próprios lugares da sociedade, da cidade, né? Enfim, que tem sido as grandes registros com vídeo performance, enfim, que tem sido realmente as grandes, né? Os grandes carros-chefes das últimas bienais, por exemplo. E a gente tem as bienais de arte aí, seja a Bienal de São Paulo, que é uma bienal importante, a Bienal de Veneza, enfim, tem várias bienais do mundo. É como, assim, os medidores, né? Enfim, os indicadores, né, do que está se pensando naquele momento. Geralmente tem um curador que vai reunir uma equipe de curadores, às vezes, e uma equipe de artistas, que vão, então, tentar pensar um pouco esse momento que a gente está vivendo, né? Esse período que a gente está vivendo, esse estado que a gente está vivendo no mundo atual, e tentar ver como os artistas estão dialogando com isso. E aí, os meios convencionais, neste momento, eles têm sido assim... nada é radical na arte contemporânea, né? Então, assim, existem pessoas fazendo pintura, fotografia, escultura ainda também, mas tem muito essas ações, né? Que são performances, que são esses outros tipos de atividades que eu já mencionei. E tem aí eu venho pro meu ramo, não sei se é essa palavra, mas tem um artista de São Paulo, ele, falando de material mesmo, ele faz murais para bater de frente com as queimadas que estão acontecendo. Ele vai lá, cata cinzas, né, dessas queimadas e faz tinta, né, vários tons, né, da tinta, assim. Me arrepiou mesmo. E ele pega, ela vai lá bonito, catar, né? E faz, tipo, murais, prédios pintados para chamar a atenção dessas queimadas e tal. Então ele usa, ele não pega a tinta e faz, entendeu? Ele vai lá, pega, peneira, ele faz a tinta com aquilo, você sabe? Então... em relação tinha um artista que fazia isso com café também, né? Tem bastante isso de se apropriar tem. De ter essas... Em relação aos materiais que tu tens usado hoje, tu tá percebendo que a tinta dura mais, tá sendo melhor ou não? O que tu tem percebido, assim, em termos tecnológicos dos materiais que tu utiliza? É que as tintas, quando começaste. Primeiro vem aqui em Pelotas, né? Então não chegava as coisas aqui. Ainda demora. Demora. Não, a gente não tem. A melhor marca do spray não chega aqui. Até chega, mas ela chega muito caro. Não vale a pena da gente usar ela. Entendeu? Então, ela tem mesmo a qualidade de outra, mas hoje chega tintas boas e tal. Não uso só spray. Uso. Eu nem sei quantas
quantos tipos de materiais numa tela, entendeu? Agora eu comecei com a colagem, sabe? Então eu uso carvão, pastel, oleoso, seco. Então, cara... É isso, a gente vai testando. É um laboratório, tu testa a coisa. Porque tem coisa que não dá certo, tem coisa... Né? Eu ia fazer um trabalho esses dias que eu pensei, vou fazer uma colagem, como eu fiz nas telas, numa parede. Era em Pelotas. Aí eu pensei, mas em Pelotas. E se, com a umidade de Pelotas, se mofar aquele papel que vai cola, papel... Né? E a pessoa tá me pagando, né? Eu pensei, não vou usar essa técnica. Então... É uma... Você tem que adaptar, entender o mercado também. Entender não só e onde tu tá, né? Mas é isso. É um laboratório, é uma coisa... É pesquisa. Tá todos os dias, eu acho que pesquisando material novo, assim. Eu trabalho com pintura atualmente, né? Eu tenho um ateliê, eu dou aula na universidade, tenho um ateliê em casa. Atuo junto com um grupo de pesquisa de pintura que tem na universidade. A gente expôs essa exposição na Bolsa de Arte ano passado em Porto Alegre, foi com esse grupo. A exposição em Santa Catarina também foi com esse grupo. Então é um grupo bem atuante. Mas assim, aí eu pinto, óleo sobre tela. E aí é uma escolha, uma opção que é um diálogo com uma tradição. Uma tradição assim de, né, mais de, sei lá, 1000 anos quase, né? Que é a história da pintura mesmo. Mas, por outro lado, e aí tem gente fazendo muita pintura hoje no mundo também, né? E muita pintura figurativa também, né? E acho que a internet também, o Instagram abriu muita perspectiva para muita gente mostrar os trabalhos, tá? Isso é uma coisa que a gente pode falar sobre isso também, tá? Mas aí voltando, aí tem essas pessoas, esses artistas contemporâneos que vão trabalhar com linguagens que não são as linguagens convencionais, certo? Mas na arte, tá? Aquilo que a gente chama de sistema da arte, tá? Que envolve uma série de instâncias, galeria, crítica, enfim. Eles também têm uma filiação histórica, que é bem importante, assim, aqui no Brasil, pelo menos. No Rio de Janeiro, né, existiu nos anos 60 um movimento chamado Movimento Neoconcreta, tá? Que é onde aqueles artistas, aquele grupo de artistas, Hélio de Sica, Lígia Clark, Lígia Pape, propunham justamente essa experiência da arte para a vida, né? Então eles vão propor uma arte sensorial e tal, que tem lá atrás já isso. Então vão propor os ambientes, as instalações e tal. E na arte, assim como na vida, as coisas são cíclicas, né? Então a gente tem momentos assim, onde a gente vai trabalhar mais com algumas linguagens, momentos onde a gente vai voltar para outro tipo de linguagem, né? Enfim. E acho que nesse momento essas coisas todas coexistem e todas elas são válidas. Tem muita coisa ruim em ambos os lados e tem muita coisa boa em ambos os lados também, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que estar atento. E como a gente sabe disso? Conhecendo. E como a gente conhece? Vendo e vendo. Sim, experimentando. E outra é que muita coisa já faziam naquela época que o Laura tá falando, né? Mas é que, claro, só via quem se interessava. Hoje tu vê porque tá passando na tua mão aqui no celular, né? Então, tipo... Tu acha que é uma coisa nova? Popularizou, né? E vamos falar desse movimento, então, de popularizar a arte dentro da rede social. Primeiro com os movimentos também urbanos, né? Dentro, que nem a Flávia falou, dentro de restaurantes, que a gente percebe aqui, que o próprio Madre Mia, né? Começou um movimento de arte, e agora eles criaram um espaço lá no Parque Una também, que é no Canto, né? Que é um restaurante com conceito de arte também. Então, tu consegue já... tem um painel gigante do Kevin, né? Kevin, gigantesco. Cara, tipo, tu tá em São Paulo lá. É um recorte que tu sai de Pelotas e vai pra um outro lugar. Que tem que trazer mais pra cá, né? Tem que fazer... A gente não tem que pensar isso. Exatamente. Parece que eu tô em São Paulo. Não, porra. Movimentar, Não, total. Tem que pensar assim, Pelotas tem isso. Tem. Sabe? E tem pode gente ter. que faz aqui, que pode ter. Tem muita gente que faz aqui e faz bem, entendeu? Sim. Então, tipo... Sim, eu acho que pensando em Pelotas como uma cidade do interior, não é, enfim... Pelotas é uma cidade que realmente tem muita relação com a arte, com a produção de arte, tá? Isso é realmente muito importante, tá? Isso realmente não é uma coisa que foi construída hoje, né? Ela vem de mais tempo. O Conservatório de Música tem mais de 100 anos.
A Escola de Belas Artes de Pelotas tem quase 70 anos, né? Então, são coisas que vão sendo construídas ao longo do tempo pelo esforço de muitas pessoas, né? E é o que nos coloca aqui hoje falando sobre arte, por exemplo. Tem muitas cidades do interior, que são cidades mais ricas que Pelotas, inclusive, e que não conseguem, né, ter essa vocação cultural. Não é perfeita? Não é perfeita. Temos problemas? Sim, temos muitos problemas, mas temos muita capacidade de projetar gente daqui muito fora de Pelotas, de trazer gente de fora para cá, para Pelotas, e isso nos coloca num circuito, assim, entende? De certa forma, não é? Que é importante. E uma questão, assim, acho que cada um até falar da sua experiência, como é que acontece mais com vocês, assim, essa questão de criar e de viver da arte? Mais no sentido de produzir algo para alguém, e de acordo com um briefing, ou mais no sentido de criar alguma coleção minha e dispor ela ao mercado, assim? Eu tenho uma resposta perfeita para isso, mas eu vou esperar. Ou não, né? Pode Então, ser. esse é um dilema para mim, tá? Esse é um dilema pra mim. Como eu falei pra vocês, eu tenho um ateliê, tá? Eu produzo nesse ateliê, faço obras e tal. E em dado momento, pessoas começaram a conhecer o meu trabalho e tal, enfim, e começaram a fazer encomendas, tá certo? E eu assim, tá, ok, né, enfim. Você falou, tu me contou, mas... E aí eu assim, tá, ok, né, enfim. E aí, eu vou confessar pra vocês, tá, que realmente eu acho... Eu não gostaria de fazer encomendas, certo? Assim, eu não gostaria porque... As pessoas dizem assim, mas é ótimo, tá vendendo trabalho. Eu falei assim, não interessa vender o trabalho só, certo? Tira o teu propósito um pouco. Entende? Assim, tá, eu faço encomendas às vezes, porque eu tô precisando de grana pra reformar o ateliê, terminar a reforma do ateliê, essas coisas, problemas da vida prática que todo mundo tem. Mas trabalhar com encomenda é trabalhar com inúmeros fatores, né? Que pra vocês, que são da área da comunicação, talvez sejam super naturais. Mas pra quem é da área da arte, não é. Vai lá pra tua frase inicial da expectativa. A expectativa, agora ela veio, tá? Então, primeiro, tem que lidar com um tempo, certo? Do cliente. O cliente encomenda. Eu tive uma cliente que pediu uma encomenda de uma obra que era difícil. Eu falei, vou demorar 6 meses pra fazer. Uma pintura lenta, óleo. Tudo isso. Eu falei, esse é o meu tempo. Tá bom, então tá. Um mês depois a cliente começou a me perguntar, e aí, não dá pra terminar? Não posso ver como é que tá ficando. Não dá, entendeu? Me manda uma foto. Mas a óleo, primeiro Pelotas, óleo e verniz. pra... O segundo ponto é esse, das expectativas. Talvez você tivesse muitas expectativas. Então, você tem que lidar com a expectativa daquele cliente, que nem sempre vai corresponder àquilo que ele estava imaginando. E aí, assim, se você tem uma produção no ateliê, ou que o cliente chega lá e diz assim, eu gostei, quero comprar. Ótimo. Ele gostou, tá comprando porque ele gostou. Se não, tem que lidar com isso, tá? Então, esse é um problema. E o terceiro problema é que essa obra não é divulgada, entendeu? Ela sai do meu ateliê e vai pra casa do cliente. Tá bom, vai ser olhada, vai ser vista pelas pessoas que frequentam a casa dele e tal. Mas assim, eu não coloco ela em exposição. Ela não é vista por muitas pessoas, né? E isso que valoriza a obra de um artista. Ser conhecido, ser visto, ser desejado, entendeu? Aí é que então... E catálogo, você faz das obras que saem com a mesma encomenda? Não, assim, aí eu faço outra coisa, né? Das obras que... Catálogo a gente geralmente faz em exposição só, né? Só nós temos que voltar pro gordo responder a pergunta. Para as obras que saem, todas elas, a gente faz um certificado de autenticidade. E aí tem que ter um registro de tudo isso, né? Enfim, então eu tenho um registro, uma pasta, eu faço um certificado para aquela obra, né? Seja de uma exposição, seja de uma encomenda. Aí vai um certificado para o cliente e um certificado fica comigo, né? Que aí eu tenho controle também do que essas obras, onde essas obras estão, né? Mas eu comecei a fazer isso muito tardiamente, vou confessar, tá certo? Então tem muita obra minha que eu não sei onde tu vai parar. Sim. Vivendo e aprendendo. Então assim, eu pretendo, né? Tem umas obras que eu faço que realmente são obras que não são por encomenda, mas elas acabam sendo um número menor, porque eu trabalho na universidade, eu trabalho com curadoria, então meu tempo fica muito mais restrito. Então, e trabalho com encomendas também. Algumas encomendas, entende? De obras. Sim. E às vezes até eu acho que sair do teu processo, às vezes me acontece isso, assim, quando eu aceito uma coisa que é fora daquilo que é o meu processo, ou minha proposta pra mim mesma, eu fico com um pouco de ranço. No meu fico caso, quase com raiva de mim mesma, entendeu? No meu caso, de estar fazendo, a pessoa, por que eu tô fazendo essa coisa que eu não queria? No meu caso, não existe isso. Não existe isso, porque assim, a pessoa sabe o que eu faço, né? E aí eu vou fazer alguma coisa dentro daquilo. Aí eu até apresento pra ela, olha, eu posso fazer isto. E ela concorda.
né? Tu dá Mas um não é- layout, hein? Tipo, tu mostra um... Não, assim... Ou obras parecidas. Tipo, da mesma linguagem. Já sei lá. assim, eu quero tal coisa, tá? E eu falei, tá bom. Aí eu mostro, né, como eu poderia fazer aquilo. Ah, tá. Porque eu trabalho muito com relação fotografia e pintura. Né? Então eu fotografo objetos, coisas assim. E eu mostro pra pessoa, olha, eu vou fazer isso aqui. Pode ser? Ah, ok. Então vamos lá. Ah, entendi. Tem um certo aprovação Tem, prévia. Não, e tem assim, eu não vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, por exemplo, entende? Tá, entendi. Não, e gordo Sim, pra sim. ti é diferente, porque a maioria dos teus trabalhos são encomenda, né? Sim. Como que Eu tu ia lida falar com uma palavra, isso, não assim? vou. Mas... Pode falar. Pode, vale. Fala, não, porque cara. eu não reclamo das encomendas, é isso. Eu acho que o Lauro também não. Mas é tudo que o Lauro falou. O que tu prefere? Cara, eu prefiro eu criar e a pessoa ir lá, gostar, levou. Entendeu? Porque aí aquilo saiu... Da alma. sabe? Daquele dia que ela é da alma. Uma encomenda é a expectativa, é tudo aquilo que o Laura falou. E também, assim, ó, às vezes, tu tá... o meu trabalho tem alguns braços, assim, mas a parte abstrata dele... às vezes eu já tô em uma técnica um pouquinho, pra mim, já diferente, é uma tela diferente da outra pra mim. E a pessoa não viu a diferença, tipo assim. E aí ela... Eu quero, tipo, isso aqui... eu quero uma tela, tá? Tá, então me mostra, olha lá no meu Instagram, tudo, olha qual que tu gosta, pra eu entender que técnica que eu usei. Porque às vezes eu já tô num passo mais além, assim, né? Que já mudou o estilo, já mudou um o pouquinho, momento, já mudou na minha cabeça já mudou. E o material. E ela quer o Tu tá no adiantes. pós-avesso e ela quer o avesso. Isso, perfeito. Uma vez em São Paulo, um artista falou isso. O Ó o brabo- bastidor, ó o bastidor, eu quero saber. o brabo, a gente falando sobre como que se... Lá, cara, eu acho que foi... Se não foi a primeira vez que eu fui a São Paulo, foi uma das... Faz tempo. Perguntei como é que é o preço, como é que tu faz o valor e tal. Aí ele me explicando tal. E aí ele falou assim, o brabo é quando a gente tá numa fase e as pessoas querem a fase anterior. Sim, porque tu tá empolgado descobrindo uma coisa nova tu tá- e tu tem que voltar pra uma coisa que... Tu não quer, tu não quer, tu não tá naquele momento, entendeu? Tu volta. E Esse aí... É o ônus da encomenda. Mas também, assim, Mas- tá? mas- Só pra gente não botar a encomenda na cruz. É o seguinte, Isso, é isso. tem Não, encomendas afetivas, entende? Assim, de pessoas que a gente conhece. Eu até vou me contradizer. No começo, uma pessoa me disse assim, eu posso te encomendar uma obra? Que eu costumo pintar objetos e tal. Tinha uma pintura bem figurativa, bem realista. Eu falei assim, não faço encomendas. E aí depois eu comecei a fazer isso, tá? E a pessoa veio e me disse assim, mas tu tá fazendo agora? Agora pra mim. Deu um alívio pra ele. E Mas tem às contra vezes mim. tem de fato, assim, porque eu achava que eu não ia fazer, entende? Mas aí Que tem coisa pessoas boa a gente mudar Pois também, né? Pois é. Aí Sim. tem pessoas que são tão próximas, né? São pessoas que eu gosto muito e tal, que eu acabo entendendo elas, certo? E aí o meu trabalho dialoga um pouco com o universo delas. Porque a gente tem que também estabelecer essas proximidades, são necessárias. E outra, tu tem que entender que as pessoas não são obrigadas a entender o trabalho da outra, né? Sim. Tem como tu... Eu recebo assim, tem como tu botar um pouquinho de laranja, sabe? Isso eu não encomendo, entendeu? Mas assim, ó, Tu a te minha incomoda encomenda- com isso? Cara, eu não. Porque eu entendo a pessoa. Eu poderia me incomodar, mas não. Cara, eu sou muito boa. Eu Tu é falo um assim, ó, prestador de serviço ao mesmo tempo que tu é um artista. é horrível falar isso, mas é verdade, é verdade, eu entendo. Mas eu vou defender, Gordo, assim, tá? Vou nos defender, que é o Sim, seguinte. Andy Warhol, tá? Que é considerado um dos maiores artistas do século XX. Eu li todo o diário do Andy Warhol várias vezes. Tem na Netflix agora, inclusive, um seriado que é Diários do Andy Warhol, não é? E no diário dele, em muitos momentos, ele fala isso. Fiz uma pintura para fulana de tal, mas ela quer que tenha mais cor tal para combinar com a decoração da sala, certo? E ele fazia isso direto. E era um artista super híbrido também, né? O Andy Warhol, ele tinha um grupo de rock, que era o Velvet Underground, a The Factory, que era onde faziam filmes, a revista Interview,
E era pintor, então tinha um monte de coisa, assim. E é um dos artistas mais importantes, não é? Do século XX. Então, talvez daí venha até essa matriz desses espaços híbridos. E da tarde ocupando... É a palavra remix, tá certo? Mas eu prefiro híbrido nesse caso, não, tá? a palavra do Manovich é remix. Né? Então, essa mistura de coisas, assim. O Andy Warhol é um cara que trabalhava explicitamente pro mercado. Explicitamente pro mercado. Inclusive, ele foi muito rechaçado pela própria crítica de arte enquanto era vivo, né? Enfim. E hoje é considerado um dos maiores artistas, como sempre, né? Mas morreu muito rico também, não é? Sim. Não, eu fiquei... E esses processos... fala, continua. Não, fala, pode... Não, pode... eu ia te perguntar, e esses teus processos, acontece da pessoa te dar uma referência e te deixar mais livre? Porque eu acho... E se sempre foi assim, por exemplo, hoje tu tem um trabalho que eu acredito muito reconhecido, né? Então, uma pessoa que chega, ela quer uma coisa tua. Sim. Né? Então, ela consegue fazer isso. Olha, eu entrego, eu adoro o teu trabalho, faz uma coisa aí pra mim. Consegue, e ainda bem, porque, claro, aí tem pessoas que não... que quer um quadro, não conhece o gordo. Ah, tu faz um pôr do sol? Não. Eu não. Te indico quem faça, tal... Ainda bem, graças a Deus, que eu não... Hoje eu posso dizer não. Já fiz... Em quadro eu nunca fiz. Mas parede, coisa... A gente já fez lá no início. Né? A gente fazia logo de estacionamento, logo, sabe? Mas hoje eu consigo... Eu peço... Tu vai fazer uma encomenda pra mim? Eu digo assim, ó... Tá, ok. Tu gosta dos personagens? Tu gosta do abstrato, do avesso, né? Do pós-avesso. Mas eu chamo de abstrato pra todo mundo entender. Das escritas, o que... Qual é a direção? Ah, eu gosto desse aqui. Tá, então olha o meu Instagram. Eu peço pra ela se basear numa tela minha. Sim, numa tela, num referência meu. é tua e em ti mesmo. Isso. Aí, dentro daquilo ali, eu vou fazer. E também rola assim, encomenda, é engraçado, porque aí, por exemplo, vai uma pessoa do casal. Ah, não sei o que, eu adoro teu trabalho, não sei o que. Faz como tu quiser. E eu, não, parei. Ai. Ok. Assina. Não, agradeço isso, agradeço, fico feliz da vida, porque, pô, é um reconhecimento, né? Ela quer o que vai sair da minha cabeça mesmo. Olha a expectativa aí. Mas, cara, é certo que tem uma expectativa. Sim, alguma coisa ela imaginou que isso é certo. Mas tá, mas não dela, tô falando assim, ó. Aí, tá, mas cor. Sempre tem uma corzinha que tu não gosta. Não, eu não. Pode fazer o que tu quiser. Aí eu, tá, mas... imagina se o teu marido é Grêmio e eu faço vermelho. Tem isso, entendeu? Eu tenho que pensar nisso. Infelizmente. Aí assim, é verdade. Aí ele te mata. E mata eu e tu. Entendeu? Tem tudo isso, a encomenda. Mas, de novo, eu não tô reclamando das encomendas. Não, é mais uma sensibilidade de mais. Encomende mais, continua, entendeu? Mas é isso. E hoje, nesse mercado de criar com uma inteligência artificial, criando junto com vocês, sendo... E eu tô indo nem pro lado do acadêmico, eu tô indo pro lado do criador também, de quem pinta a óleo, porque é um processo muito mais longo, né? Mas como vocês veem a inteligência artificial aliada ao trabalho de vocês? Nem vejo. Eu ainda nem fui apresentado pra ela direito. Não, nem sei quem é. Vocês veem... Então vou reformular. Vocês veem ela como aliada? Cara, eu costumo dizer assim... E quero defender isso, óbvio. Vou defender sempre o trabalho... Pô, nosso é manual, é uma coisa diferente da outra. Não existe coisa igual. Então, eles vão caminhar... Se eu disser assim, não é... Mas em paralelo, porque eles não vão se cruzar nunca. Sim, a pessoa que comprar uma arte de inteligência artificial jamais vai pensar em te procurar. E ok, pode continuar com ela, entendeu? Nada... Não, eu acho que todas as tecnologias, não é? Ou quase todas, não vou falar de uma maneira tão assertiva assim, elas sempre foram vistas no início com certo receio, não é? Até que a gente começa a entendê-las, saber como usá-las, enfim. Tem medo que a gente não conhece. Exatamente. Né? E aí acaba sabendo como poder tirar proveito disso. Acho que uma inteligência artificial poderá acontecer o mesmo. Eu vou falar um pouquinho do meu processo de trabalho. Eu pinto a partir de fotografia, certo? E eu vou fotografando etapa por etapa, para ver como é que está evoluindo o trabalho, para comparar. Porque uma coisa é eu pintar essa garrafa a partir
da relação que eu tenho com o espaço. Outra coisa é a fotografia. A fotografia já me traduz de um jeito. E outra coisa, quando eu pinto e fotografo, eu tô vendo a minha pintura a partir da mesma referência que eu tenho da imagem da garrafa, entende? Então, eu tô usando uma tecnologia para me ajudar a pensar e olhar a minha pintura, né? Agora, isso não vai tornar a minha pintura mais ou menos importante. Assim como os artistas, aliás, o Hockney falou isso e deixou quase meio mundo, assim, escandalizado, quando ele disse que no Renascimento já faziam uso da câmera clara, ou da câmera escura, nunca sei sobre isso, tá? Que é a projeção de imagens a partir da reflexão, né, da luz. Então aquilo tira a ideia do gênio como alguém que cria, do seu talento, para alguém que está usando tecnologia, certo? Já desde o Renascimento. Então a gente sempre usa tecnologias. Sim, um lápis é uma tecnologia. O lápis é uma tecnologia, exatamente, tá? A tinta óleo é uma tecnologia, certo? Então a gente faz uso dessas tecnologias Não é digital. e vai saber. Agora, o importante é como usar a tecnologia. E acho que a inteligência artificial, por si só, pode criar imagens incríveis. Agora, inclusive, no Instagram, no WhatsApp, tem uma coisinha que diz assim, isso aí é inteligência artificial. A gente pode pedir para fazer imagens. Que legal. Pedir para fazer um sereio. Mas eu tava falando isso em aula. Assim, o Illustrator agora, tu abre e ele diz, cria uma forma, não sei o quê. Eu comecei a botar pássaro colorido. Mas você foi um dia que abriu. Não veio nada que prestasse. E eu pensei assim, nossa, eu acho que eu não sei usar também. Não, pode vir até de repente, né? Mas enfim, né? Mas não é isso aqui que vai solucionar. Não vai ocupar o lugar de um ilustrador, por exemplo. É isso que eu acho. Agora, mas não vai substituir o trabalho. É isso que eu quis dizer. Eu acho que não vai substituir. Não sei se essa era a pergunta. A função da arte é sempre desconstruir isso. A gente tem um quadro aqui no nosso programa. Algumas coisas a gente não avisa antes. Pois cara. Mas o chat GPT pergunta. E o chat GPT é a nossa inteligência artificial. Esse eu não te contei, até esqueci, não foi aí, a gente veio mais cedo pra gente conversar sobre isso. Não dá pra contar tudo aqui, ó. Não foi chorofase. Pior aqui, ó. Gord Lauer, eu tenho um amigo que está se lançando no ramo da arte com muito sucesso, mas ele está enfrentando muita contradição a respeito da pertinência do seu trabalho. Muita gente aplaude e muita gente critica. O que vocês teriam para dizer a ele? Mandem um abraço para ele. O nome dele é Midjourney. Preciso confessar que essa não fui eu que inventei. Foi o Cuca que me obrigou. Midjourney é uma inteligência artificial. Mas para quem tá começando, ou para quem já tem uma relevância e esse entendimento de pertinência também, né? De ser... Enfim. Então, como começar, né? Como começar? Talvez seja um pouco essa pergunta, no fundo. Pode ser mudar um pouco porque sem conhecer não tem como mudar. Não, mas como começar? Eu acho até que o principal dessa pergunta talvez seja essa questão do ódio e do amor, interesse, precisar uma validação, talvez. Eu tenho uns exemplos, não sei se o Laura concorda. Várias pessoas surgiram, que nem esse, como é que é o nome do nosso artista? O nosso artista internet. É o chat GPT, praticamente. Pois é. É o criador de imagens. A internet veio bastante artistas novos que eu não quero falar bobagem, tá? Mas... Pode falar bobagem, sim. Pode também? Pode. Não, que sabem... se divulgar e fazer seu marketing melhor do que ser artista. O seu trabalho. Então, eu acho que mais ou menos é isso. Tipo assim, então vai ter gente que... O impostor. Ama o que ele faz, porque o marketing... Pra mim, eu tô dizendo isso. O marketing dele é muito bom. E aí, cara, vai ter os fãs do trabalho do cara. E quem... Não sei se entende ou faz isso há muito tempo e, defende isso... Vê o trabalho e sabe que assim, isso aí a internet alavancou ele. E ok, ele tem seu mérito nisso, mas entendeu o que eu quis dizer? Entendo. Tem várias coisas interessantes para comentar sobre isso. Bom, primeiro, isso bem antigo já, né? Assim, eu fiz pintura lá final dos anos 80, na universidade, início dos anos 90. E eu tinha uma professora de pintura, que é uma artista bem importante de Pelotas, que talvez as pessoas atualmente, nem todas, conheçam o trabalho dela, chamada Lenir de Miranda, tá? E eu lembro que ela dizia o seguinte, olha,
O teu trabalho, a tua carreira, ela vai depender, assim, 30% do teu trabalho. Acho que ela é radical. 30% do teu trabalho. Os outros 70% vão ser com quem tu anda, que lugar tu frequenta, as pessoas das relações, para onde é que tu colocasse ele para qual é a galeria que tá vendendo o teu trabalho e tal. Então é um pouco isso que já vem de lá. Acredito total. É claro que hoje as pessoas ela têm essa possibilidade de fazer elas mesmas, não é? Essa gestão do trabalho delas nas plataformas digitais, no mundo virtual, né? Então elas vão criar essas condições e tal, mas mesmo assim, né, eu acho que tem um limite, e aí o trabalho tem a sua capacidade, não é, de legitimação que vai determinar tudo, né? O caso oposto disso, que é um caso que eu nem gosto de falar muito sobre ele, mas vou falar, tá? Porque muita gente só fala mal, né? E eu me sinto um pouco culpado. Chama-se Romero Brito, né? Então todo mundo já diz assim, não, Romero Brito, né? Eu já vi artistas importantes defendendo o Romero Brito, né? Porque ele é um self-made, né? Um cara que se auto-fez e tal. Eu já li textos dizendo assim, fala mal do Romero Brito por racismo, por isso, por aquilo, por aquele outro, né? Ele é um cara que se fez, né? Assim, como artista. A gente pode questionar a obra dele? Pode, né? Ele tem galerias, ele tem linhas de produtos, ele tá em todos os lugares, todo consultório médico tem coisas dele, entendeu? Então, aí, né? A obra dele é ruim. Por que é ruim? Né? Porque o mercado torceu o nariz, porque ele vende muito. Primeira pessoa que eu também penso... Porque ele vende muito. Sim, ele fez uma escolha pra carreira dele. Né? Não tô assim fazendo uma defesa do Romero Brito aqui, mas as pessoas só Aí tem uma coisa que são os clichês que se criam assim, né? Que, por exemplo, é como falar mal de Paulo Coelho, por exemplo. Paulo Coelho. Então tem toda uma... Sim, eu tô num outro nível, então sabe? Isso aqui é baixo, isso aqui não é arte. Isso não é arte, porque é muito popular, porque é muito fácil. Se vendeu. Que nem só fala. O legal é falar mal do... O legal é falar mal do fulano de tal. O legal é falar mal do Paulo Coelho, porque é popular demais, entendeu? Vende muito. O legal é falar mal do Romero Brito, porque vende muito também. Então tem essas coisas que eu acho que, né? Que realmente, assim, colocam uma questão aí. Bom. Com base no que a gente conversou até em relação à própria... popularização da arte dentro das mídias que nós temos hoje. Facilita muito o alcance de muitas pessoas conhecerem arte. O segundo ponto é a pessoa se promover dentro de um mercado digital, e se ela vende o produto dela, que seja ele qual for, ser questionável ou não, como você comentou agora, é gosto. Eu acho que entra num mérito muito da capacidade de venda da pessoa. Ele é um vendedor, ele se torna um vendedor. Mais ou menos isso. O marketing dele é muito melhor, ou não sei. Aí eu acho que não é uma questão de venda só, né? Eu acho que é mais uma questão de visibilidade, talvez, né? A venda tudo bem, pode vir junto, né? Mas eu acho que a internet, e sobretudo o período da pandemia, não é? Ela fez com que muitas pessoas utilizassem essas plataformas virtuais todas para começarem a mostrar o seu trabalho. E começaram a mostrar o seu trabalho. E aí, claro, como em tudo, vai ter trabalhos ruins e trabalhos bons, certo? E aí, muitas pessoas passaram a ser descobertas a partir daí. Né? Nem todas, mas é um espaço a mais, e é uma possibilidade a mais, e é uma possibilidade de autogestão a mais, porque viver de arte, essa é outra coisa importante, né? Que o Gordo falou um pouco sobre isso, acho que o Miguel perguntou pro Gordo sobre isso, e eu acho que é uma coisa que é um grande desafio, que é realmente um grande desafio, tá? E eu vou dizer assim, eu não tive coragem, né, de fazer isso. Claro que eu fiz a minha formação há 30 anos atrás, né? E eu pensava assim, meu Deus, e agora? Eu vou formar em pintura, eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu não tinha o que pensar, né? Pelotas, sabe? Vender um quadro, né? Por mês. Mas assim, e aí eu tive uma trajetória, né? Profissional. E hoje eu conheço pessoas em Pelotas, né? Em São Paulo tudo bem, Porto Alegre tudo bem. Porto Alegre nem tanto, São Paulo mais, que tem mercado de arte, entende? Tudo bem, viver de arte é outra coisa. Mas em Pelotas viver de arte é um desafio e é uma coragem. São pessoas que vivem de arte. E aí tem que fazer encomenda? Tem que fazer encomenda, sim, e muita coisa. Eu não faço encomenda porque eu dou aula. Eu tenho emprego numa universidade. Então, assim, eu tenho uma produção artística vinculada a esse emprego, né? Eu tenho limites e restrições por isso. Mas, assim, é o meu
são as minhas restrições. Assim como a encomenda talvez seja uma restrição para poder fazer uma poética individual, independente, mas que não deixa de poder abrir essa possibilidade de conjugar as duas coisas, né? Então, acho que Pelotas hoje tem pessoas, várias que eu conheço, que vivem do seu trabalho e acho isso louvável e queria cumprimentar todas elas aqui, em nome do Gordo, inclusive, que vive do seu trabalho. Hoje, na academia, qual é o movimento que a instituição UFPEL e até outras instituições você percebe que fazem para fomentar os mercados locais de incentivo, de projetos? Como que... vamos falar de uma forma acadêmica agora de incentivo. Certo, aí é uma questão polêmica. Certo? Eu quero isso! Aí é uma questão polêmica. Yes. Então, eu acho que a universidade, a academia, tá? Ela tem uma importância muito grande e tem problemas muito sérios em termos de arte, né? Qualidades muito grandes, assim, porque ela fomenta, ela proporciona um espaço de liberdade, ela proporciona um espaço de experimentação, ela proporciona um espaço de formação, de conhecimento, tudo isso que a gente sabe. Então, trabalhar com artistas, com curadores, com críticos importantes que vão estar nos atualizando, não é assim, do que está se fazendo. Atualizando é uma palavra meio démodé já, na verdade. Todo mundo vive atualizado hoje, né? Enfim. Mas assim, discutindo essas questões todas importantes. Então, isso é muito bom, é muito importante. Problema. A universidade, assim, ela faz avanços sociais, certo? Assim, em projetos que têm já um caráter social, né? Enfim. Mas em termos de arte e de mercado, né, sobretudo, eu acho que a universidade, ela é muito fechada sobre si própria. Entendeu? Esse é um problema sério. Então, assim, eu sei o quão difícil é ultrapassar essa barreira. Dá muito trabalho. Então, eu tô muito acostumado a ir a exposições de professores ou de alunos. E quem tá lá? Os colegas. Entendeu? Isso não... É difícil romper essa bolha. É difícil romper essa bolha. Então, é uma coisa que é feita de nós para nós. Né? É muito difícil romper essa bolha e ir além para ambas as direções, né? Sim, porque a própria academia se colocou num outro lado que não é o mercado, né? Exatamente, né? E acho que, assim... Não conseguiu essa hibridização. Conseguir fazer uma coisa permear na outra, né? Essa mixagem, não é? É difícil, tem sido difícil. Tem sido um desafio contínuo. Isso a gente fala mesmo museu, por exemplo, né? Eu fui diretor do Museu Leopoldo Gottuso e é difícil, entende? Assim, é difícil, dá trabalho trazer as pessoas até o museu. Não é? Tu tem que implorar pra ela e ver uma exposição. Não deveria fazer isso. Deveria ser um processo mais pensado, mais realmente natural, né? mais elaborado, já com isso, né, sendo um dos objetivos. Sim. Mas esse é um problema da universidade, eu acho. Essas práticas que elas estão muito voltadas para o próprio grupo. E a gente fala, dentro da economia criativa, de todos os comentários que a gente já teve dos nossos programas em relação à universidade, de preparar o aluno para a academia e não mesmo preparar para o mercado. Isso a gente vê, eu sou formado, falo por experiência de ser da UFPEL, de ser formado em design gráfico, vejo agora em termos de mercado, de querer contratar pessoas, e a formação das pessoas é toda voltada para a academia, e é muito difícil, tipo, as pessoas que chegam aqui, na sua maioria, chegam muito cruas, porque se não tem experiências próprias, a academia não prepara a pessoa para o mercado. Não prepara. E isso é uma necessidade que eu sinto assim, tipo, gente, não é por mim só, em relação ao meu negócio, é pra própria pessoa e pra sociedade como todo, porque ela vai ter que se inserir em algum momento. Se tu sair com a cabeça da faculdade, pode trabalhar outra coisa. E como é que foi, então? Eu me senti assim. Mas por outro lado, deixa eu pegar esse gancho do Miguel, tá? Por outro lado, uma vez eu liguei a TV na casa do meu avô, tá? Por acaso, tava um programa na TVE, tá? E tinha um cara que me chamou muita atenção. Ele disse assim, a academia, ela possui um lado conservador, que é desejável e que é necessário. Entende? Porque, por outro lado, a academia não se torna uma refém do mercado.
entende? Ela consegue manter uma certa autonomia e um certo reduto de resistência ao mercado, né? Então isso é uma coisa interessante também. Também. Não só, mas é uma possibilidade. Né? E bom, pra gente fechar esse assunto de academia e ir pra outro, que tem outras pautas aqui que eu quero trazer pra gente, Eu quero fazer uma pergunta. Mas é possível, vocês acham, inserir cadeiras mercadológicas e até, tipo, na tua prática de contato com outras pessoas, tá? Mas e na tua prática de professor e coordenador, de colegiado, é possível inserir mercado dentro da academia? Vocês percebem de algum... É possível. Não, fala, porque eu ia dizer, vai ter muito mais experiência. É possível, né? Mas como eu falei, dá trabalho, né? Mas possível e é desejável, né? Mas muitas vezes vai depender do interesse, do empenho, das circunstâncias, né? Eu já tive experiências excelentes, né? Na academia, com grupos de professores, de alunos, estudantes, não é? De sair da academia, de conseguir ir além, né? De fazer projetos realmente importantes, relevantes. Mas nem sempre as circunstâncias são tão adequadas, assim, favoráveis. Nem sempre as pessoas estão tão dispostas. E tem turmas e turmas, né? A gente já tentou levar pessoas do mercado, por exemplo, para falar numa turma. Eu dou aula na Católica, né? Na publicidade, no jornalismo. E às vezes a gente faz uma baita... O Cuca foi um que foi. Uma vez, né? O Marcinho da rádio convidou, não sei o que, juntei a minha turma. Pô, nós chegamos lá, eram 5. Não deram pra valor assistir, entende? Claro, no nosso caso o curso é EAD, então tem todo um certo bloqueio de não preciso ir presencial, mas às vezes tem isso também, né? A gente às vezes mobiliza uma pessoa pra ir contar uma baita de uma experiência. Quando desbunda o professor a fazer isso. A gente fica chateado, Sim, porque claro. né, envolve outras pessoas e é uma baita oportunidade e às vezes as pessoas não percebem. Para dizer para você aí de casa e dizer para os nossos convidados que nós hoje temos o apoio do Círculos Lanches, que tá aqui conosco e não mandou o bauru, infelizmente, Ju. Da próxima tu manda um bauru bebum aqui, porque com ovo, que é o que o meu favorito. Mas a gente tem aqui, ó, o mousse, e a gente vai degustar esse mousse agora, que eu vou dar para os nossos convidados. É a melhor mousse do mundo. É bom mesmo. O mousse Segunda profissional de marketing deles. É demais. Que eu não sei quem sou. Não, o mousse é muito bom. Ah, sim. Agora nós vamos passar a colherinha. Pode comer enquanto fala. Pode comer. É muito bom isso aqui. É muito bom. Ju! Como é que... Fala. Tá demais. Não, aqui ó, só tô agradecendo a Ju, ó. O Vitinho que veio trazer, né? Posso responder só com Aí fala, abre a boca. O que eu tenho uma curiosidade, assim, que talvez tu já tenha contado isso em alguns outros momentos, né? Que não é exatamente o nosso objetivo. Mas como é que foi esse teu processo até construir uma estética autoral, assim, não sei como é que tu chama isso, né? Tu te baseou em algumas referências, tu sempre teve isso, sei lá, veio de criança, eu já rabiscava, eu já tinha uma certa linha minha, assim, de letra, porque hoje tu tem os teus personagens, né? Tu tem a tua tipografia, tu tem coisas muito marcantes que a gente olha e vê, nossa, isso aqui é do gordo, né? A gente consegue identificar mesmo sendo coisas diferentes. Como é que foi isso, esse teu processo, assim, de... Na verdade... Não, desde criança não tinha. Quando vê, devia ter, não sei. Né? Não tinha. O Laura do lado vai dizer: ó, esse traço é teu. Não sabia. Mas quando eu comecei, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu tive um colega, né, que entrou na minha turma, que é o Beiro. A gente fazia espanhol juntos. Na época, inglês e espanhol, tu decidiu o que tu ia fazer, e aí as turmas se misturavam. E aí eu era colega dele no espanhol, e eu gostava sempre de desenhar. Sempre desenhei. Mas só desenhava, nem pensava em fazer algo, sei lá. E aí eu via que ele desenhava. Eu vou tentar encurtar essa história, tá? Mas ele desenhava, não sei o que, e eu me aproximei dele. E, tem mais um que gosta de desenhar, vamos desenhar juntos. E aí ele que me apresentou o grafite, né, na época. Ele me apresentou, aí mostrou os desenhos, ele já fazia desenhos com personagem, letra... e eu desenhava na época de tudo um pouco. O professor. Sabe? E ele me falou não, minto. Eu comecei, ele me deu uns desenhos, ele desenhava e me dava, assim. E eu chegava em casa e copiava o dele.
copiava. Né? Sem saber se podia ou não, copiava. E copiava até a assinatura dele. Aí chegou um dia lá que eu fiz um monte de desenho e cheguei e mostrei pra ele: olha aqui meus desenhos. Parece os meus, né? Eu te dei. Tá. Eu copiava a assinatura. Aí ele me disse: não, no grafite, claro, na época eu não sabia que na arte, no grafite, cada um tem o seu desenho, a sua técnica. Sua técnica não, mas o seu traço, né? Uhum. Tu tem que ter o teu. E aí foi que eu fui buscar, né, o meu traço. Aí é uma parte difícil, assim. Porque eu acredito que... vou desenhar personagem, posição de personagem. Às vezes tu até copia ali pra pegar aquela posição e tal. Mas tu achar a tua identidade não é uma coisa fácil. Né? Sim, entre a inspiração e a cópia. Até uma coisa, o Lauer foi da minha banca de TCC. E aí eu dizia, uma coisa que a gente fala assim, essa aqui é evolução no meu trabalho. E o Lauer dizia, não é evolução. Não usa evolução, é transformação. Né? E aí, hoje eu falo isso, eu corrijo. Não é evolução. Mas, aprendi. Aprendi na Eu adoro. Agora ele fez uma coisa que as pessoas dizem assim: eu me lembro uma vez que tu te falou e eu penso, o que será que eu falei? O que será que eu falei? O que será que eu falei que essa pessoa lembra? É uma coisa difícil de eu acredito que tu copia um pouco pra pegar o teu traço, vamos dizer assim. O teu traço, a tua sim, você começa a selecionar artistas que fazem sentido pra ti, e outra, que tu te inspira até nisso. no livro aquele Roube como artista. Como com artista, eu ia citar ele agora. E eu acredito, eu comecei a ler ele porque eu penso assim, cara, é difícil tu criar algo do zero. Entendeu? Não, é difícil não, agora é impossível. Eu sou jornalista, mas que maravilha, tô ouvindo isso. É impossível. Que maravilha, tô ouvindo isso. Cara, eu como professor aqui sentado, tô ouvindo isso. Porque assim... Não, vai sair alguma coisa dessa conversa. Como a gente dá aula de pintura, eu sou professor de pintura, né? A primeira coisa que eu fiz foi ser professor de pintura na universidade. Copiando. Sim. Copiando. Sim, Então tu copia para aprender, né? E aí tu começa a selecionar os artistas que te interessam. Os artistas que dialogam contigo, com o teu trabalho. E aí, a criação de uma identidade, a criação de um estilo, que é uma palavra que eu não gosto, mas a criação de um trabalho autoral, ela passa por essas etapas, né? Ela é um amadurecimento dessas etapas todas. Então, começa copiando. Aliás... Copia técnica também, né? Na faculdade. Tem uma coisa muito interessante, tá? Que... Vou falar duas coisas interessantes, 2 episódios, assim, tá? Me meti na conversa do Gordo. É isso aí, vambora. Que é o seguinte, eu fui diretor do Museu Leopoldo Gotuso, já, né, durante um período. E aí um dia, um amigo meu, de Porto Alegre, curador lá, enfim, me chamou no WhatsApp e me perguntou assim, eu queria saber se vocês fazem autenticação de obras do Gotuso, pra saber se é verdadeiro ou falso. Eu falei assim, não fizemos. E ele, tá, mas tu pode me dizer se um Gotuso é verdadeiro ou falso? E eu falei assim, não posso fazer isso. E ele... Então, vou te pedir diferente. Tu é diretor do museu, não é? Eu, sou. Eu posso te perguntar, te mostrar uma obra e pedir a tua opinião pra me dizer se é verdadeiro ou falso o Gotuso? Eu falei, pode. Aí ele mostrou o Gotuso, eu falei assim... Me mostrou a obra, eu falei assim... Nem se o Gotuso tivesse tomado absinto, teria pintado uma coisa dessa, entendeu? Era completamente improvável. Mas... Com o decorrer dos anos, eu comecei a ver que tinha muitas falsificações de Gotuso, né? E aí, tem um dado muito interessante, que a Escola de Belas Artes foi fundada em 49, e em 52, o Gotuso mandou para Pelotas uma doação de umas 20 obras, mais ou menos, 18, 20 obras, que era para as pessoas terem acesso a obras de arte. Certo? Porque não se tinha PowerPoint naquela época, internet, publicação, nada. Então as pessoas reproduziam Gotusos, entendeu? Então talvez muitas dessas obras estejam sendo vendidas como Gotuso hoje, e alguém que estudou inspirado arte, copiou o Gotuso, inclusive a assinatura, entendeu? Claro. Ficou na casa da mãe, a mãe morreu 50 anos depois, entendeu? Tem um Gotuso aqui. Não é falso, era uma cópia feita naquele tempo, E deve ser difícil tu ver que é falso, não? Ou não? Não é barbada? Pra mim, que tava acostumado a ver o Gotuso todos os dias ali, era muito fácil. Mas teve uma coisa muito interessante aí, usando o próprio Gotuso, tá?
que quando eu era diretor do museu, a gente fez uma exposição convidando alguns artistas para fazerem uma obra em diálogo com o Gotuso. Bom, uma das artistas convidadas foi uma artista de Pelotas, ótima artista, que é a Graça Marques. A Graça, Claro. Aí a Graça chegou no museu para ver o acervo do Gotuso e ficou estupefata porque a obra mais antiga do Gotuso que tem no museu, que chama-se O Velho Galé, que é de 1905, era igual a uma obra que ela tinha na casa dela, que era uma herança do marido dela. Que não era do Gotuso. E não era do Gotuso. Era uma obra anterior do Gotuso. E que o Gotuso copiou aquela obra como estudante de pintura. Entendeu? sim. Então tinha umas 2 obras iguais. E ela, nessa exposição, expôs as 2 obras. O Velho Legal. Galé, que era o original, que era de um artista espanhol chamado Epaminondas, alguma coisa. E o Gotuso, O Velho Galé de 1905. Então eram as 2 obras iguais, né, feitas por artistas diferentes. Então aí essa Interessante. questão da cópia e do Sim. original, né? Sim, e hoje deve ter muita gente que te copia, né? Como Com uma certeza, forma de com buscar certeza, de o seu começar próprio a lugar encontrar e o seu que tem como estilo. referência. Exatamente. E pra quem tá exatamente. começando, qual a tua dica? Te peguei agora. A gente tava falando de outra coisa. Não, já falou. Tá, Pra quem tá começando, gordo. Pra quem tá começando, me copia, pode me copiar. Não. Não, eu não... Tem gente que fica... Porque eu vejo. Até eu acredito que tem estabelecimentos que dizem, eu quero tipo aquilo ali. Tipo a obra do gordo. Alguém vai fazer, tá? Por mais que eu queria ter feito, né? Mas não tá. Mas tá. Pra quem tá começando, eu não vou dizer aquela frase clichê, acredita, vai, que, né? Eu acho que Não pare. nunca pare. Nunca pare, nunca isso, pare, tipo, a frase nunca pare, agora eu vou explicar a minha. É porque lá no início, tipo assim, nunca ninguém me disse assim, ó, gordo, Vai dar certo. vai, pode ser artista que vai dar certo. Nunca ouvi isso. Entendeu? Então, aí, quando tu vai sozinho e diz, eu vou, tu tem que estar pronto pra escutar aquele, te avisei, te falei. E tá, então, é por isso essa frase. Tipo assim, eu pintava e pensava, cara, eu não posso parar. Mas eu não posso parar de me movimentar. Eu não posso parar, minha cabeça não pode parar. Eu não posso parar de criar, eu não posso parar de pensar. Eu não posso parar de ver pra onde meu trabalho vai, onde tem que ir, Nem onde de eu tenho que acreditar, pensar. Tenho que pensar em como divulgar, como fazer o vídeo, como fazer a foto. Não, eu nunca vou fazer um vídeo melhor que o teu. Mas ali, hoje em dia, no Instagram ali, o cara fala, mas nós a gente tem que fazer tudo. Seu marketing, seu videomaker, Atendimento. seu fotógrafo, seu Comercial. né? Então, eu acredito que tem que O entender autocrítico. aonde tu tá. Procura entender onde tu tá. Difícil essa pergunta, sinceramente. Porque eu lá no início, eu tentava entender aonde eu tava. Tô em Pelotas, pra quem que eu quero vender, qual é essa pessoa, essa persona, vamos dizer assim. E a minha persona era minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que mais velha que eu, lógico. Mas, tipo, os meus amigos dizer que tá legal o que eu faço, Tô te que apoiando. coisa boa. Eu agradeço, mas eu preciso de uma pessoa que vá comprar o meu trabalho. Esse seria a sala da minha mãe. Eu queria estar na sala de uma pessoa mais velha que pudesse comprar meu trabalho, sabe? Então eu botei a mãe de persona e fui pensando como fazer. Então eu acredito que a pessoa tem que entender onde tá, como vai fazer, pensar em tudo, na verdade. É difícil uma resposta. Um dos entendimentos para começar um negócio, a gente teve uma conversa com o Rafael Damek, ele é do Sebrae, e eu acho muito bom essa percepção para quem tá saindo da faculdade, né? Porque para quem foi aluno do Lauer, como eu fui, mas para quem vou viver de arte, ter esse entendimento de vamos viver de negócio, do meu negócio. E o meu negócio, como qualquer outro negócio no mundo,
tem que dar lucro. Eu tenho que ganhar um salário e essa empresa tem que lucrar. Seja qual for o lucro, seja qual a margem de lucro, tu tem que entender Sim, aonde aí- tu quer chegar. Uhum. Então, tendo esse entendimento básico, que é criar essa persona, público-alvo, e pra quem não sabe, o Sebrae tem um plano de negócio que é um Canva, que é um modelo de negócio que você pode fazer online e é muito fácil, prático, e você já sai com o seu plano de negócio prontinho, ali, ó, todo decupado de quem são os meios de comunicação, de veiculação, quem são os meus públicos, por onde eu vou alcançar eles. Isso é uma coisa muito boa. Quando você falou ali de 2007, que começou, né? 2001. 2001. Quando começou, já tem que ter essa visão de... Ali eu comecei a pintar. Ah, começou a pintar. Mas quando você tava na casa da tua mãe e disse, eu quero estar aqui, aí já começou uma visão de negócio. Aí foi 2014. Tá. Ó, 13 anos de processo. Entendeu? Sim, mas é que 2001, tu tinha quantos anos? Eu tava no primeiro ano da... Mas o que eu quero dizer do colégio. comercialmente tenha um plano de negócios Eu trabalhei que seja com outras básico. coisas antes, entendeu? Até ter essa coragem de viver, né? E em que momento tu entende... Tá, eu entendi que tem o nunca pare, né? Uhum. Que, ok, é isso que eu quero e eu vou nisso. E tem acho que que essa entender coisa é que- legal, eu preciso pagar as contas, então algumas outras coisas eu vou ter que fazer mesmo não parando. E em que momento tem algumas coisas que foram chave, assim, pra ti, que tu tenha sentido, nossa, agora eu acho que eu Tem. senti que eu tô fazendo, Bateu. tô no lugar certo, assim, tô no Tem. lugar certo. Tem, foi em 2014 que eu comecei a vender, tá? Tava na faculdade ainda. Foi quando eu pintava, sempre pintei. Desde 2001, comecei a pintar na rua, não sei o que, aquela história. E começava a pintar lajotinha que descolava de casa, eu pintava, fazia não sei o que. Mas nunca pensando em vender ou algo do tipo, né? E aí, eu pensei... Eu sempre dizia, alguma hora, alguma vez, algum ano, eu vou fazer uma exposição, mas isso joga lá pra frente. E aí, trabalhei de outra coisa. Aí chegou um momento que a minha mãe disse assim, tá, e aí, sabe? E aí, eu tinha uma vizinha, eu tô resumindo, óbvio, né? Tá tudo no meu TCC, isso. Não lembro mais. Sim, óbvio, quantos TCC... Tá aqui o link pro TCC. Mentira, não tá nada. Não tá. Aí Eu sou editor pira. eu tive uma vizinha minha que ia fazer um brechó na época. Que ela tinha uma marca de roupa. Era um brechó pra ajudar um tal cachorro e tal. Aí ela disse... E ela conhecia minhas coisas que eu fazia. Tudo, minhas pinturas, assim, tava ali em casa. E ela... Gordo, bota tuas coisas no brechó. E eu... Não. Eu sabia o que eu queria. Eu queria uma exposição, assim... De verdade. Eu queria começar lá em cima. Claro, eu sabia o que era aquela coisa. Eu queria começar do meio já. Isso. Era mais ou menos isso. E aí, mas claro, a gente sabe o que é o que a gente quer, o que é o bom, o que é o legal, o que vai brilhar os olhos das pessoas. E eu falava, pô, imagina eu iniciar num brechó. Pra mim, era... Pô, eu tô... Fadado ao fracasso. Na minha percepção na época, era começar lá embaixo que eu não queria, eu queria começar. E aí eu dizia não, eu sempre botei empecilho nisso, né? Até que eu comecei a pensar assim, cara, vamos pensar diferente. Ao invés de botar o empecilho, dizer que é ruim, dizer que a palavra brechó vai levar meu trabalho para baixo, vamos mudar as perguntas. Vamos, assim, ó, onde é o brechó? É na Dom Joaquim. É uma área legal da cidade. Quem é que vai? Pessoas legais com poder... A minha persona. A minha persona vai estar lá, entendeu? Tipo, tudo eu comecei a pensar, entendeu? Quem é que vai estar junto comigo expondo? A marca tal, o fulano de tal, não sei o quê. Todo mundo é legal. Por essas perguntas tá tudo positivo, entendeu? Por que eu não vou estar lá? Por que não? Aí eu... Tá, beleza. Mas eu preciso apresentar o meu trabalho no brechó bem.
vou emoldurar uns, vou não sei o quê, vou montar. Eu sou chato. Montar assim, montar assado, parará. Porque o meu trabalho é visual, né? As pessoas vão chegar e olhar. Se olhar e tá de qualquer maneira. Então, eu tive essa... Isso eu tô falando agora. Uma vez me convidaram para falar sobre empreendedorismo. Eu falei, que isso, eu? Sabe? Nunca fui empreendedor. E aí, quando eu comecei a falar, eu falei, isso aí é um pensamento né? Tu pensou, não só pintou. Tu pensou como vender, como expor, como aonde, por quê, sabe? Então... Mesmo que tu não queira, né? Naquele momento, tu acabaste fazendo. E sim, como eu vou fazer né? o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho. Aí, o medo era o quê? Porque a minha mãe dizia, tu só tá botando empecilho. Claro, o medo era o quê? Depois que tu dá o primeiro passo... Uma vez eu vi uma pessoa dizer Aí isso. tu dá O errado. nosso maior medo não é que dê errado. O nosso maior medo é se der certo. Não, o meu era assim. E eu acho que a gente tem muito isso. Não, o meu era o seguinte. O meu era... Deu errado. Aí um dizia assim, tá, e agora? Porque eu dizia assim, não. Eu vou... Sim, enquanto eu não vou viver arriscar, eu não disso. tenho medo de... Não tenho chance de errar, né? Isso. Aí, então, eu só peço assim, espera. Claro, espera, tá passando. E aí, imagina se eu der esse passo e não der certo. Aí vão dizer assim, tá, e agora? Aí eu não tinha opção, eu não sabia. Ainda bem que deu certo. Nesse brechó começou a vender. Vendeu, como eu nem sabia. Vendeu um, vendeu outro. Logo em seguida vinha na época o Patrola, né, pra cá. Sei que, citaram meu nome, eu nem tinha ateliê. Pra Patrola não tem ateliê. Eu nem tenho ateliê. Vamos na frente do muro que eu pintei, sabe? E aí começou. Então aí eu chamei um amigo meu, o Denis, fotógrafo, vamos tirar as fotos. Aí pensei nas fotos, tudo isso. Eu não vou ficar falando isso, não. Mas tudo foi meio que pensado pra tomar o rumo. Ainda bem que deu e tá dando certo, entendeu? Sim, ainda bem que teve o brechó. Não sei se eu É o te primeiro respondi. passo, né? É o primeiro passo. Pra quem sai da academia, como começar? Pra quem sai da academia, como começar? Já deve começar na academia, certo? É isso. Não tem a hora certa, né? Isso é uma coisa que é um dos diferenciais de uma formação em arte, né? O diploma poderá te proporcionar algumas facilidades, alguns acessos, mas não vai ser o diploma que vai te tornar artista. Então tem que começar na academia. Como? Se inscrevendo em todas as posições que tiverem, editais, participando de todos os editais, montando grupos, propondo exposições em espaços, buscando lugares, buscando alternativas. É isso. Aproveitar o período da formação para já começar a conseguir algum tipo de legitimação. E, Laura, uma pergunta paralela aqui. Eu queria ter escutado isso lá em 2000 Uma pergunta paralela. Eu sinto muito isso, assim, né? Como professora, que tem muita gente que gosta e que procura academia mais para se profissionalizar de fato, para aprender mais sobre uma coisa que, né, para qualificar mesmo a sua, entender que aquilo vai me tornar uma profissional mais qualificada. Isso tu vê bastante assim ali também na arte, ou as pessoas entram muito cruas? Essa eu vou te dizer que é uma faca de 3 gumes. Eu entrei Não é uma faca de 2 gumes. É uma faca de 3 gumes, tá? Porque o que tem? Eu acho que eu nem sei o que é um gume. É o lado da faca, o fio da faca, tá. entendeu? Ó. Faca de 2 gumes. Não é uma adaga. Aqui, ó. Tem 2. Aí Uma assim, faca ó. assim, ó. Aí o que 3 acontece? fios. A gente tem um caso da pessoa que é totalmente, né, assim, sem formação, que entra pra universidade, crua, se dedica completamente e avança muito. Tem o segundo caso, que o do sujeito que se considera artista e que vai fazer a universidade por uma obrigação e não se deixa, é como água e óleo. Ele entra e sai do mesmo jeito. Ele passou como se não tivesse acontecido nada. Sim, porque ele não precisava. Não precisava. E tem um cara que já tem uma formação, que é artista, que produz, e vai pra academia e aproveita isso e melhora. Então tem esses 3 casos que eu pelo menos identifico na universidade.
Uhum. Sim, Esses tem aquele três que quer casos. só o diploma, só pra dizer que eu já... Exato. Tem aquele que quer só o diploma, né? E que vai sair lá dizendo assim, essa universidade não fez nada por mim. E eu acho que ainda tem o quarto gume, né? Que é aquele que entra sem saber nada e sai sabendo mesmo. Sai com o mesmo nada que entrou. Também tem o quarto gume. Eu não Que sabia é o que e me não recusei a sabia e aprender. saiu sem saber nada também. Tem o quarto gume. Eu dizia muito isso quando eu tinha os alunos presenciais. Eles diziam, professora, isso. Assim, o meu papel é que tu saia daqui diferente de tu ter entrado, mas isso depende de ti. Claro. Então, sim, se tu quiser claro, entrar claro, e sair com o mesmo Não, conhecimento... Tem esses. Tu não pode fazer Aí nada. eu não posso Assim, fazer nada. A quando minha tu vai- parte eu vou fazer. A Quando tua tu tu vai faz, né? ensinar, digamos assim, arte, ensinar, ou quando tu vai provocar, propor, não é? Estimular a produção de arte, a gente encontra esse tipo de situação, assim. Diz assim, mas fulano, quem sabe tu usa o pincel de uma outra forma. Não quero usar assim. Tá bom. Então usa assim, entendeu? Não, mas quem sabe tu muda a tonalidade, muda o material. Não, mas eu quero usar esse. Tá bom. Então usa esse, entendeu? Chega uma hora que tu tenta, Se tu não quer, se tu não quer ser transformado por mim, isso é que igual. Hoje, na arte, tá? Em termos de percepção de arte contemporânea, o que vocês veem de evolução, não só dos materiais... Evolução, não é... Desculpa. E o cara... Transformação. Desde que o Cláudio falou, Transformação. a pessoa falou Bateu evolução, aqui, bateu. O que vocês veem? Eu tenho que cuidar pra não falar. O que vai transformar agora nos próximos anos? O que vocês percebem? Tem alguma coisa de movimento? Não. Acho que não, tá? Eu acho que a arte hoje é um espaço... E eu acho que esse movimento virtual todo, né, de ser apropriado por alguns artistas, né? Alguns artistas se apropriaram dessas plataformas para mostrar o seu trabalho. Isso abriu um espaço a mais, né, que antes era um espaço meio restrito a galerias, ao sistema da arte, como se chama, as galerias, a curadores e tal. Então as pessoas se mostram mais. E eu acho que nesse sentido, assim, vão ter discussões que estão na pauta, discussões, né, que são mais quentes em algum momento, mas as coisas estão todas elas acontecendo simultaneamente. E eu acho que elas continuarão acontecendo simultaneamente durante longo tempo. O que vai ficar disso? Não sei. Algumas coisas vão ficar, certamente. Poucas. E muitas vão para o lixo da história, como sempre. Eu vi um vídeo bem legal hoje que era uma arte digital imersiva a partir de um quadro, não quero falar bobagem, mas acho que era um Rembrandt de uma tempestade no mar. Então tinha aquele barco e realmente tinha como se as pessoas sentadas e aquela projeção como se realmente elas estivessem dentro daquela tempestade, assim. Isso é uma tendência? Não gosto da palavra tendência. Assim, é uma tendência, eu acho uma chatice, eu acho horrível. Teve de Van E teve Gogh também, já. Van Gogh teve, né? Bastante. Serviço total ar. Quer dizer, tudo bem, pode aproximar um público leigo. Um público, eu acho que pega um outro mas público em de geral, repente, isso né? não aproxima coisa nenhuma da arte. Vai aproximar daquele entretenimento e ponto, acabou ali. Né? Raramente. Assim, outro dia eu li uma crítica de São Paulo que falava muito mal dessas experiências imersivas. Porque ela dizia que aquilo era simplesmente desconsiderar a obra. Entendeu? Em função de uma outra experiência que tomava aquela obra só como uma referência que era totalmente distinta, diversa e tal. Talvez seja o radicalismo dela, né? Porque de uma certa forma ele também pode te levar a querer entender mais sobre a obra original. Pode não ser, só para pode algumas ser. pessoas. Sendo bem otimista, né? Enfim. Eu sou otimista. Sendo bom e bem otimista, acho que pode ser. Tá? Eu digo, eu sou uma romântica da vida, eu acredito. Mas eu tenho um pouco de implicância, assim, com essa coisa toda, assim, de transformar em arte, uma coisa vivencial e tal. Porque aí tem aquela coisa, assim, eu sei que pode ser um pouco pretencioso dizer, mas não existe uma experiência melhor do que estar cara a cara com a obra de verdade, entende? Assim, perceber a pincelada, o tamanho dela, o jeito que foi pintada. Às vezes decepciona, inclusive, né? Eu me lembro que um outro professor meu, o Pelegrin, né? Eu tive 2 professores de pintura importantes, foram o Alerídio Miranda e o Pelegrin, que ele dizia assim, fui no MoMA ver as obras do Mondrian e é tudo meio velho, meio suja e tal, né? A gente vê o Mondrian branco, preto e cores primárias. Quando chega lá no MoMA, tão velhas, já as obras envelheceram, tem ação do tempo e tal. Então não é mais aquilo, né? Eu tive uma decepção com a Mona Lisa. Com a Mona Lisa. A Mona Lisa é o Aí ame ou odeia. Aí eu olhei e eu disse assim,
a Mona Lisa é manhaca. Eu dizia, eu digo, ai, que horror. Sabe, eu tive uma Mas eu decepção. pensava que ia ser uma coisa, quando eu li aquele quadrinho com Não, aquela eu coisa vou de te falar, Eu adorei a Eu Mona quase Lisa. peguei e disse assim, ai, check, tá visto. Eu adorei a Mona Lisa. Não, e um monte de Muito bom. gente. Eu acho que E um monte hoje, de gente. eu hoje acho que Tu vê, teria outra olha lá de trás percepção. assim. É aquilo. É Tá lá. visto. Não. Não, Mas tu mas já eu sabe adorei. qual Eu é a gosto- sala da Mona Lisa, Eu não fui né? vendo, eu não posso falar. Não Eu acho. não tem como. Mas uma decepção Tem que eu tive Não, de tem que obra ir. foi É o check, entendeu? a Santa Esse- Ceia. A Santa Ceia eu não vi a Santa Ceia. Fui em Milão, tu passa por uma catraca, parece que tu entrando no banco. Sim. Sim. E aí tu chega lá na antiga cozinha que era o refeitório, tu olha assim, sério. Tem esse tamanho. Não é grande, não é um mural. Não, é desse tamanho assim, ó. A Santa Ceia Ai, não, eu não moral. vou ver. Não. Mas foi a minha assim, eu olhei assim, é só isso. Tinha Eu achava que era Mas qual a 3x4. Santa Ceia do Leonardo? Do Leonardo, em Milão. Eu não vi, então não posso falar nada. Não tenho opinião formada sobre eu isso. imaginava que era grande, que nem Não uma é analisa. grande. Não é grande. É. Não tenho opinião Não é. formada sobre Em o compensação, É, quando normal. eu vi um miró, era Normal é massa. grande, assim, eu pensava, uau, vou sentar e vou ficar aqui quase assim, ó. Tem umas Fissurado. obras que eu também não dava muita importância, e quando eu vi ao vivo foi uma epifania quase, né? Uma delas foi a Olympia, do Manet, que tá no Museu d'Orsay, em Paris, que é uma cortesã deitada, né, numa cama, e tem uma mulher negra na ponta com um buquê de flores e um gato preto. Eu sempre lia muito sobre aquela obra, assim. Quando eu vi aquela obra da minha frente, eu fiquei estarrecido, assim, entende? Porque ela é tão hipnotizante. O olhar daquela mulher, assim, é uma coisa inacreditável, um tamanho natural, assim, sabe? Então, foi uma obra que realmente me chamou muita atenção. Essa obra me chamou muita atenção, e a outra foi uma obra que eu vi, que é a Ofélia. A Ofélia, que tá na Tate Gallery de Londres, que é do Sir Everett Millet, que é uma pintura espetacular. Eu Nossa, vi, eu acho são que os painéis, girassóis, né? o girassol, né, na Tate Gallery, eu acho. Os girassóis, Muitos anos. Os girassóis, o girassol. Mas aí eu gostei, eu pensei, ai, que legal, mas estou uma vendo. experiência que pra mim também foi muito impressionante de obras de arte. Foi muito engraçado, porque eu já tinha lido tanto e visto tanta foto que eu achava que eu tivesse ido já. Olha, eu tô ficando já, né, um pouco, talvez... Como aquele enfim, artista que tu passa no aeroporto com o Não, primeiro. e aí, assim, exatamente. Ai, ele é meu Aquele amigo. artista que tu acha que conhece É todo vendo a isso. TV. Tu vê aqui, tu cumprimenta assim, ó. Porque eu conheci Tô o falando de todo MASP, dia. eu conheci o MASP num período em que o MASP tinha reformado o acervo, tá? E eu não conhecia o MASP naquela disposição dos cavaletes de vidro da Lina Bobardi. E eu fui há pouco tempo atrás, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu fui ao MASP e digo assim, vou ao acervo visitar. E era aquele acervo com aqueles cavaletes todos de vidro, que é uma experiência inacreditável aquilo, entende? A gente entra e fica imerso naquele mar de obras. E quando tu certo? volta, que elas estão todas de costas pra e ti, tu eu vendo achei as aquilo obras mais de costa, incrível. entendeu? Com os dados atrás. Eu achei aquilo muito incrível, ver tudo de costas, É espetacular, é espetacular aquilo. Lina Bobardi é genial nesse sentido. Então, todas as obras ali juntas, e aí tem, claro, uma relação, né, temporal, sequência, mas é muito genial aquilo. É muito lindo. É, porque a própria forma de expor, ela A também forma de expor, te exatamente. envolve, né? De uma coisa, ela faz às tu vezes, perceber muito mais do que a aquilo obra. de uma forma diferente, exatamente. Gente, eu acabei de ver aqui, eu tive uma memória muito falha, porque eu não sei o que eu vi. Eu fui lá ver, paguei, mas tem 4 metros e 6 por 8,80 de comprimento. Então podia ter muita gente na minha bom. frente. Tava longe, tava bem Eu longe. tava muito longe. Era sem óculos. Era isso. Tu viu no binóculo. É isso, tá? Então peço Não era desculpa uma ao Leonardo 4, da então. Vinci, Tá que bom. não se ofenda, tá? Seu Tu não Leonardo... puxa meus pés lá. Que não, por favor. seu Léo. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Dizer que é uma honra tê-los aqui conosco, né, no Tino. Principalmente porque vocês são nomes, referências aqui na nossa região e para todo o país, né? Principalmente pelo trabalho autoral de vocês. Sou muito grato por tê-los aqui, Laura, que foi meu professor, Gordo, meu parceiro de vida aí, de trabalho, de tudo aí. Gente, né, eu acho que com essa eu já fecho o Tino. Vocês querem deixar mensagem final Cara, de nós vocês, de agradecemos, paz? eu acho que... Quero, a mensagem final que eu vou deixar. Tem a frase e a mensagem final. frase e a Pô, mensagem. isso aí. Tem mais Não, um. eu Eu vou deixar pro Laura. a gente acabou falando de muitas coisas e eu não falei muito sobre, não é? Polêmicas. Não, polêmicas, até falei de algumas polêmicas, nada muito polêmico. Mas a questão da importância, né, de muitas iniciativas
que tem em Pelotas atualmente é em favor, não em favor, né? Mas assim, para as artes. Né? Assim, quando as pessoas falam que Pelotas é uma cidade que tem vocação cultural, sim, tem de fato. Tem de fato, a gente tem, né? E aí a universidade tem esse mérito, não? Enfim, hoje a universidade, o Centro de Artes tem 18 cursos de arte. Né? Então isso, para uma cidade do interior, é realmente uma coisa, né, fenomenal. E a cidade responde e corresponde a isso, né? A gente tem inúmeras iniciativas, né? Vocês falando do Parque Una, é uma iniciativa, agências que trabalham, não é? Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico, o próprio Madre Mia também, o Ágape Espaço Cultural. Então tem muitos lugares, entende? Que estão sempre interessados e promovendo a produção de arte, o consumo de arte, a fruição de arte de alguma maneira. Eu acho que todos eles constituem um pequeno sistema das artes aqui em Pelotas que façam que essa coisa continue, prospere e fomente e incentive a produção de artistas aqui. Vou dizer outros 2 nomes que a gente pode trazer, Claro. outros nomes que fomentem aqui. É Outro Porto. Outro ponto, exatamente. E o Outro próprio ponto. Bloco, né? E o Onde, próprio bloco, exatamente. que tem muitas obras tuas lá, teu estúdio. Teu estúdio tá lá? Tá lá. Uhum. Junto com o Rafa, né? E o próprio... Não, é o Arthur lá. Arthur, O Rafa desculpa. quis ficar no centro lá. Tá. Mas são outros O Cartier espaços. também está investindo em arte, então são várias iniciativas, entende? Assim, que eu acho que são muito importantes e que fazem de Pelotas esse lugar, não é? De quem é de fora e vem para cá percebe isso. Né? E eu sei porque a universidade faz esse movimento de trazer pessoas de fora para cá que se impressionam e levar pessoas daqui para fora. Quem vem de fora Sim. acha que Sim. Pelotas, né? Quem não conhece acha que não vai ver nada aqui. Né? E a gente escuta o contra quando sai daqui e fala assim, porra, tem uma cena Sim. de arte em Pelotas. A Então, minha isso é irmã, grande, a minha assim, irmã, significativa, né? a minha irmã é casada com um mané, né? E cada vez que eles vêm, eles sempre dizem assim, nossa, mas isso que tem aqui não tem lá em Floripa, Aham. né? E realmente a gente Sim, tem lugares, sim, tem. assim, muito, muito legais, Muito assim, né? especiais e que e tem esse cuidado aos poucos, é lento, não tem um mercado assim que seja realmente, né, muito, né, assim, acelerado, Aquecido. mas sempre tem alguma coisa acontecendo e isso é muito importante. E todas as pessoas estão de parabéns. Esse meu colega que foi o Peregrin, que foi professor de talvez vários de vocês aqui, Foi. eu me lembro uma vez, convidaram a gente pra fazer uma exposição, sei lá onde e tal, e a gente meio torcendo o nariz assim, eles assim, vamos e nós temos que saber ocupar todos os lugares e levar a arte de Legal. qualidade para todos os lugares, sem qualquer preconceito. Ele É falou, aquela ele história de falou. aproveitar as oportunidades. Né? Ele falou. E não ser arte para artistas. Exatamente. E não ser arte para a galeria, para o museu, não. Arte para todos os lugares, podendo fazer o melhor que é possível fazer em cada lugar. Gente, qual o nome do nosso episódio de hoje? Com base no que a gente conversou. Mas sou ruim pra nome. Cara. Tipo, nome. Não tem uma tinta aí. Não parem. Nunca Como é? pare. Nunca pare. Nunca pare. Arte nunca pare. A arte não para. Arte não para. Esse foi o Tinocast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima. Valeu. É lá?